Agora a classificação dos compressores de acordo com quanto à temperatura de evaporação. Tá? Eles podem ser classificados como LBP, MBP e HBP. Ou também em AC. Tá? Apenas deixando claro que essas classificações elas mudam de acordo com o fabricante. Tá? Esse texto foi retirado do fabricante da Embraco. Né? É uma coleção técnica, tá? Um boletim técnico ou uma revista técnica do fabricante Embraco. Então, essa classificação que ele dá de LBP, MBP, HBP e AC, tá? Ela é exclusivamente da Embraco. Assim como as temperaturas, tá? A qual ele trabalha, as temperaturas de evaporação para classificar. Então, isso, até mesmo as temperaturas, elas mudam um pouco de acordo com cada fabricante, tá? Depois a gente vai ver uma tabelinha de um outro fabricante, que é o da Tecance, tá? Mas para cada fabricante eles têm a sua tabela, né, de aplicação dos compressores de acordo com a temperatura de evaporação. Então aqui, LBP vem da expressão baixa pressão de retorno e está associada a baixas temperaturas de evaporação. Tá? Então o que acontece? Apesar dele falar que é baixa pressão, apesar dele associar a expressão de pressão, mas na verdade está muito mais associada à temperatura do que a pressão propriamente dita, tá? Porque a uma mesma pressão eu vou ter para cada tipo de fluido refrigerante, a uma mesma pressão eu vou ter para vários tipos de fluido refrigerante, para uma mesma pressão eu vou ter várias temperaturas de evaporações diferentes. Então eu posso ter, tá? No caso aí 45 psi de pressão para um determinado fluido, em que o 134 vai apresentar um valor de temperatura, o R22 vai apresentar outro valor de temperatura, o R404 vai apresentar um outro valor de temperatura, conforme nós vimos, né, na régua de pressão por temperatura, ou então no aplicativo lá do refrigerante Slider, né? Que para cada pressão que eu posso colocar, eu posso ter, para cada fluido refrigerante, né, o mesmo valor de pressão, eu posso ter vários valores de temperatura de evaporação, dependendo do fluido refrigerante. Tá? Então vou ter aqui, os compressores LBP são normalmente utilizados para aplicações em freezers, refrigeradores e conservadores. O segundo tipo é o MBP, que quer dizer média pressão de retorno. No caso, aí ele está associado a uma média temperatura de evaporação. Quais são esses equipamentos? Expositores de bebida e autosserviços. Autosserviços são mais conhecidos como vending machines. Tá? As vending machines são aquelas máquinas que você coloca lá o dinheiro, né? Já tem os produtos lá, a amostra, normalmente ali num expositor com uma porta de vidro, já tem os produtos à amostra, já tem o preço fixo, né, dos produtos, e você simplesmente coloca lá as moedas ou as cédulas, né, e que você consegue ter o produto que você quer, tá? São as vending machines, que são os autosserviços. Já os modelos HBP, o alta pressão de retorno, deve ser aplicado para alta temperatura de evaporação, tá? Como refresqueiras, desumidificadores e secadores de ar. E o quarto tipo, eles são aplicados aí para equipamento de condicionamento de ar. Tá? E aqui é importante destacar que essa nomenclatura depende de cada fabricante. Por exemplo, aqui, para o fabricante da Embraco, ele tem uma tabela em que ele mostra aqui, ó, que para os compressores dele, que ele classifica como LBP, a temperatura de evaporação vai de menos 35 até menos 10, sendo aplicada isso, né? Um exemplo de aplicação: refrigerador doméstico, freezers e ilhas de congelados. Já para a nomenclatura LMBP, né, que é baixa e média temperatura de evaporação, ele vai ter a temperatura de menos 35 até menos 5, né, bem próximo do que ele trabalha aqui de menos 35 a menos 10. Tá? O MBP deles é bem próximo, né? O que muda é menos 5, 5 graus de diferença de uma para outra, basicamente, aqui no que ele pode estar trabalhando. Tá? Exemplos de aplicação: balcões comerciais, expositores de bebida, alguns bebedouros, máquinas de gelo, algumas adegas refrigeradas e as vending machines, que são os autosserviços, né, que a gente leu mais acima. Tá?
HBP já a temperatura é de -5 até +15 de evaporação, né? Numa temperatura negativa aí até a temperatura positiva, que são os desumidificadores, refresqueiras, alguns bebedouros, algumas adegas refrigeradas, e ele pegou e classificou uma quarta aqui, que são a classificação AC, né, dos condensadores de ar, né, que seria de 0 graus até 15 positivo. Já não tem uma temperatura negativa aqui, né, que ainda vai negativo para alta temperatura de evaporação, aqui já não vai mais negativo, começa a partir de 0, que é a classificação dos condensadores de ar. Isso é para Embraco. No caso aqui tem uma tabela da Tecans, aqui é o manual da Tecans, tá? Em que na página 18 ele tem uma tabela em que mostra as faixas de aplicação. Ele aqui já tem LBP, que vai de -34,4 a -12,2. Tá? A média e alta temperatura de evaporação, que é MBP e HBP, que vai de -15 a +12,8. Isso se aplica para compressores da família AE ou AE, tanto faz, AE ou AE. E também tem a outra temperatura que é de -20 a +10 positivo, né, que se aplica para compressores da família TY, tá? do fabricante Tecans. Ele tem aqui a pressão comercial de evaporação, que é o CBP, tá? Coisa que a gente não tinha lá, pelo menos não nessa nomenclatura, mas a gente tem esse trabalho lá de -17 a +10. Vamos ver o que a gente consegue achar aqui próximo. -17 a +10. Ele não tem, né? 0 a 12 seria mais ou menos isso aqui, ó, mais ou menos, tá? Seria algo próximo disso, ó, +10, aqui é +15, seria o HBP, né? Deixa eu ver se tem aqui HBP, ele também tem HBP é +10, tá? É algo exclusivo aí da Tecans, tá? É uma linha, né? Uma aplicação aí exclusiva da Tecans, que pelo menos lá na Embraco ele não tem algo próximo que trabalhe nessa faixa, tá? de temperatura de evaporação, que é a pressão comercial de evaporação de -17,8 até +10 graus Celsius, e alta pressão de evaporação, que são os condensadores de ar, o HBP/AC, ele também chama de HBP, né? Lá a Embraco chama somente de AC, apesar de ser HBP, tá? É alta temperatura de evaporação, os condensadores de ar eles se encaixam em HBP, tá? Só que aqui para a Embraco ela chama somente de AC, e na Tecans ela chama de HBP/AC, né? São alta temperatura de evaporação, alta pressão de evaporação aplicado aí à linha de condensadores de ar, de 0 a +12,8 graus. Tá? E a aplicação de compressor fora de sua fase de aplicação pode resultar nas seguintes consequências, né? Perda de rendimento, superaquecimento, alto consumo de energia, redução drástica da vida útil e perda da capacidade de partida. São exemplos de alguns problemas gerados devido a você pegar um equipamento que até pode ser da mesma capacidade frigorífica, com a mesma potência frigorífica, entretanto são também de aplicações diferentes, tá? Então muito cuidado, principalmente para quem trabalha com refrigeração, tá? Refrigeração comercial, tá? A refrigeração residencial também, porque a gente tem nessa linha de refrigeração equipamentos que são LBP, MBP, e aqui para a Tecans, né, o CBP. Então você tem que tomar muito cuidado, porque um compressor MBP não substitui um compressor LBP, tá? Então muito cuidado, voltando para cá para do Embraco, que ele até fala, né, o que acontece aqui quando você utiliza os sistemas inapropriados, tá? Antes da gente ir para aí comentar sobre sistema inapropriado, a gente vai ver aqui o gráfico que justamente compara aquilo que a gente começou falando sobre as temperaturas, né, de evaporação diferente de acordo com a pressão que você está trabalhando. Então, para uma mesma pressão, eu vou ter várias temperaturas de evaporação diferente, tá? Para uma mesma pressão. Ele dá o exemplo aqui, ó, que supondo que o sistema de refrigeração cuja pressão de retorno fosse 45 psi, teríamos a seguinte configuração com R404, né? Então ele está buscando aí 45 psi, tá em torno aqui mais ou menos, ó, nessa linha, tá? Nessa linha aqui, 45, 42, 44, por aqui, né? Por aqui, ó, 45 psi.
ele teria aqui em torno, né, com o R404, em torno de menos 30 graus Celsius. E, consequentemente, a aplicação seria LBP, como um freezer. Então, se ele juntar aqui, né, você justamente vai estar vendo dentro dessa faixa aí de aplicação com o R404. É claro que isso aqui é um gráfico, né? O ideal mesmo seria você ter uma tabela, né, igual aquela que a gente já trabalhou. Essa linha aqui é o do 404. Como é que eu sei do 404? Porque aqui tem a legenda. O laranjado é o 404. Enquanto que por exemplo, com essa linha azul mais escuro, que é com R12, você teria aqui em torno de uma pressão de evaporação em torno de 24 PSI, mais ou menos, né? A gente vai ver aí com a mesma temperatura de evaporação. Desculpa, com a mesma temperatura não. Com a mesma temperatura de evaporação, tá certo? Teria em torno disso daí, tá? Dessa pressão aqui com essa temperatura de menos 30, tá? E sendo que se a gente pegar um outro fluido refrigerante, o R22, a temperatura de evaporação seria de menos 24, então para o R22 já é menos 24. Então se eu continuar seguindo aqui a linha, tá, a gente vai ter agora aqui já para o R22 uma temperatura aí de menos 24. E, portanto, a aplicação seria LBP como um conservador. Então, o R22 seria a linha cinza, tá? A linha cinza está mais ou menos aqui. Essa aqui, ó. Desculpa. A linha cinza está aqui, ó. Bem aqui. Essa é a linha cinza. Então, aí você teria aí em torno aí do que ele está chamando aí de 24 graus Celsius. Então, não está bem reto, mas dá para entender. Tá? Então, que teria aí? Então, quanto que 404 a 45 PSI está em torno de menos 30 de evaporação, o R22 aos mesmos 45 PSI está em algo próximo de menos 24 graus Celsius. Né? Enquanto 404 você teria um equipamento que se classificaria como LBP, já para o R22, né, você teria como um freezer, tá? E para o R22 você teria também aí a menos 24 graus Celsius, seria LBP, só que agora como um conservador, né? Menos 24 graus Celsius. Ainda está na classificação LBP, o R12 ainda está na classificação LBP, só que ele é menos 11, né, de graus Celsius de evaporação, e o R134, a partir do R134 já começa aqui a estar a menos 8 graus de evaporação. Então já não estaria mais na faixa puramente LBP, já seria uma média, né? Uma média pressão de retorno, tá? Ou até mesmo o LMBP, tá? Seria uma média pressão de retorno. E já com o R600A seria aí uma alta pressão de retorno, seria um mais 8 graus Celsius, né? Um HBP. Então com o R600A, que já é aqui o vermelho, esse vermelho aqui, então já seria aqui em torno aí de mais 8, né? Chegaria aqui o 40 aqui, ó. Tá? Algo próximo aqui é a linha do 10, ó, de evaporação. Então o 8 está por aqui assim, ó. O 8 está por aqui, para poder ele estar na mesma pressão de 45, então aí na temperatura de aproximadamente 8 graus Celsius, né? Então seria aí o fluido, o R600A já trabalhando nessa pressão, seria classificado como o compressor, né? Seria classificado como HBP. Dessa forma, é preciso ser cuidadoso, não só na escolha do compressor, mas também na hora de instalar e fazer a carga no sistema, né? Muito cuidado aí com as pressões que for trabalhar com o equipamento, de acordo com o equipamento. E que a parte já de o que acontece, né, com a aplicação em um sistema inapropriado. A utilização de compressor inadequado para a aplicação desejada pode não ser percebida de imediato, pois ele pode funcionar no curto prazo, mas é inevitável que ocorram problemas. Então isso aqui é um conceito que eu sempre falo, que a gambiarra, o problema da gambiarra é que ela funciona, né?
Porque se ela não funcionasse, ninguém fazia gambiarra, né? Ninguém fazia procedimentos errados, né? O problema da gambiarra é que ela funciona. Só que ela funciona não respeitando segurança, não respeitando eficiência, né? E não respeitando a durabilidade. Tá? Segurança, eficiência e durabilidade. São as três coisas, são os três principais pontos que a gambiarra ela não considera, né, na hora dela funcionar. Ela funciona. Até quando? Ninguém sabe. Então ela perde o item durabilidade. Né? Ela funciona de uma maneira correta? Ela é eficiente? Não, não funciona de maneira correta. Né? Então perde no item aí eficiência. É seguro? Provavelmente também não. Tá? Porque se fosse seguro, não levava o nome de gambiarra. Tá? Então o problema da gambiarra é justamente essa, né? Ele funciona. Se não funcionasse, ninguém utilizava. Mas, se por acaso você tentar utilizar um compressor LBP em um sistema que utiliza HBP, quais problemas vai acontecer? O tombamento do compressor, ou seja, ele partirá e poderá funcionar por alguns segundos depois, o protetor térmico atuará. Por quê? Porque você está utilizando aí um sistema LBP, onde exige um modelo HBP, alta temperatura de evaporação. Aí você está trabalhando com um motor de baixa temperatura de evaporação. Tá? Então, primeiro aí um dos problemas que pode acarretar, problema do compressor ficar ligando e desligando. Tá? Funciona por alguns minutos, depois ele desliga. O motor não terá força para partir e o protetor térmico atuará. É uma segunda condição, ou seja, ele pode até funcionar, mas ele para. Aqui ele nem funciona. Né? E outro caso, se ele funcionar, redução da vida do compressor devido ao desgaste excessivo do eixo e placa de válvula, entre outros componentes mecânicos. Em resumo, o compressor pode até funcionar, dependendo do sistema, mas seguramente terá sua vida útil diminuída. Tá? E se o caso for contrário, ou seja, se o modelo lá usa um HBP, né, ou usar um modelo HBP para uma aplicação que demanda um modelo LBP. Né? Então você tem um equipamento que trabalha com LBP, mas porventura você colocou lá um sistema, um compressor que trabalha com, que é aplicado a altas temperaturas de evaporação. O que acontece? O superaquecimento da carcaça, né? Ou seja, a carcaça começa a superaquecer com a consequente atuação do protetor térmico e, no médio prazo, comprometimento da bobina. Isso porque o fluido refrigerante tem função secundária de resfriar o motor do compressor. Tanto o fluido refrigerante como o óleo, né, tem essa função secundária. Tá? Se a quantidade de fluido que circula no sistema é baixa, não resfriará o motor. Então aí é um dos problemas que você tem aí quando você trabalha com compressor HBP no lugar de um LBP. O outro problema é o aquecimento do óleo e a perda da capacidade de lubrificação, levando ao aumento do desgaste do compressor. Como assim o aquecimento do óleo? Porque você está utilizando o compressor que trabalha com alta temperatura de evaporação. Então, ou seja, a temperatura vai ser mais alta. Era um sistema que era LBP, de menos 35 a menos 10, e você está trabalhando em um compressor que trabalha com menos 5, que pode chegar até menos 5. Então o que acontece? Devido a essa temperatura de evaporação ser mais alta, consequentemente lá o fluido refrigerante vai voltar numa temperatura mais alta, sendo que a API está voltando abaixo de menos 10 e está voltando até menos 5, é o máximo que ele consegue chegar numa temperatura mais baixa, né? Menos 5. E com isso aí o fluido refrigerante vai estar numa temperatura mais alta, que não vai conseguir resfriar o óleo vai pegar e ter uma viscosidade mais fina e com isso não vai conseguir gerar, né, uma película protetora entre as partes mecânicas móveis e fixas, gerando lá o atrito, né, e provocando o desgaste mecânico, tá? O desgaste do compressor. Então, recomendação, portanto, é conhecer bem a aplicação no momento da escolha do compressor aí para a reposição. Professor, como é que eu sei que um compressor é LBP, MBP ou HBP?
Vem no escrito no compressor? Não, não vem escrito em nenhum lugar do compressor de maneira explícita. Tá? O que vem no compressor? Vem a etiqueta, que na etiqueta, através do modelo do compressor, na etiqueta você consegue saber a aplicação do compressor. Tá? Ou então, pelo modelo, você acessa o site do fabricante ou tabelas do fabricante, que ele vai te dizer se o compressor é LBP, MBP ou HBP, ou se ele é baixo torque de partida ou se ele é alto torque de partida. Tá? Então o fabricante ele dificilmente vai colocar essas informações diretamente no compressor. Tá? Ele coloca através de códigos, aí você precisa saber fazer a leitura do código, ou então ele coloca um código e com esse código você vai procurar através de tabelas ou no site, o aplicativo, o software que ele te disponibilizar.